A automação hoje em dia deixou de ser um diferencial. Hoje a maioria das empresas que são grandes, eu posso falar, estão rodando as suas automações para automatizar processos, automatizar fluxos e fazer entregas mais rápidas. Só que o ponto mais importante que a gente precisa conversar hoje e que a gente precisa se debater é onde que essas automações estão sendo rodadas. Rodar automações em plataformas fechadas em pleno 2026 talvez não seja a melhor escolha. E eu tô falando em plataformas fechadas mesmo, né? Aquelas plataformas onde você entra, cria uma conta, coloca a sua automação, só que aí você vai se bater em alguns pontos muito importantes, que é a questão do limite. Muitas vezes você vai ter limites ali que mesmo você não concordando, você vai ter que respeitar se você não quiser assinar um plano pago, que muitas vezes vai te custar muito caro. E eu não tô falando de dinheiro, tá? Às vezes eu tô falando principalmente sobre os recursos que vai ser disponibilizado. E aí você vai ter que ir contratando plano para você conseguir, né, rodar todas as automações que você precisa. E cá entre nós, né, pessoal? Hoje em dia, como o mundo tá, né, a gente não consegue se contentar com apenas uma automação, né? Ainda mais empresas gigantes vão ter 10, 15, 20 automações rodando, automações no WhatsApp, etc. Então, realmente a gente precisa de algo robusto. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar sobre o N8N Self-Hosted. E eu quero te explicar o que é esse conceito de Self-Hosted, como que você consegue adquirir esse Self-Hosted, né? E como que ele pode transformar a sua vida. Meu nome é Gabriel Menzo, sou web designer há mais de 6 anos, sou convidado aqui mais uma vez pelo canal da Stay Cloud para trazer um tema muito importante para vocês, que é o N8N Self-Hosted. Eu tô aqui com a minha colinha para a gente bater um papo, né? Entender um pouquinho melhor sobre o que é essa nomenclatura Self-Hosted e também te explicar um pouquinho sobre o que é o N8N se você não conhece, tá legal? Então vamos começar. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo qualquer coisa só para entender que você está gostando do vídeo e eu voltar aqui mais vezes para poder conversar com vocês, né? Então, bora lá. Primeiro tópico, o que é o N8N de fato, né? O N8N nada mais é do que uma ferramenta de automação visual. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem todas as suas automações rodando no Zapier. Você com certeza conhece o Zapier ou o Make, né? E aí você consegue conectar fluxos, ligar pontos, só que você tem algumas limitações ali e tudo mais. E aí, o N8N é uma plataforma como essas, porém você tem muito mais recursos para você conseguir fazer automações ali dentro, né? E se você não usa nenhuma dessas ferramentas, às vezes você faz automações ali em código, em programação, em Python, o N8N você não precisa programar nada do zero. Você basicamente vai abrir, criar um nome ali dentro para sua automação e você vai conectando fluxos e tudo vai funcionar, né? Então, vamos te dar um exemplo. Imagina que o seu cliente ele tem um site e ele quer que quando alguém preenche o formulário dele, esse lead que preencheu caia numa planilha do Google e depois dessa planilha do Google vem uma outra automação ali onde vai disparar uma mensagem para o WhatsApp dele, para o campo de telefone que ele colocou, uma mensagem pré-programada para já conversar com esse lead e tudo mais, né? Já engatilhar o assunto ali para vender um produto, fazer uma oferta, enfim. Isso é uma automação. E dá para você fazer com N8N de forma rápida, fácil e prática. Se você fosse fazer isso no código, cara, iria demorar horrores e não é o método mais utilizado em 2026. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O que é o N8N? Agora, eu quero te explicar o que é o N8N Self-Hosted, tá? Que é o ponto principal do vídeo que fez você clicar nesse vídeo aqui pra gente poder conversar, né? Então, é isso que eu quero explicar para vocês, perfeito?
Então vamos lá, existem algumas ferramentas no mercado hoje, né, como o Zapier, Make, que eles rodam em nuvem, só que eles rodam nos servidores das próprias empresas, né? Então, o Make roda no servidor da empresa que é dona da Make, o Zapier roda no servidor da empresa que é dona do Zapier, né? Então, você usa uma plataforma, você paga uma plataforma, você depende da estrutura dessa plataforma, né? Então, você tem que seguir regras, você tem que seguir limites, você tem que seguir as exigências dessa plataforma, né? E isso, às vezes, é muito ruim para o seu modelo de negócio, porque você fica muito limitado, fica fechado a planos, né? E aí o self-hosted é totalmente ao contrário disso. Você vai instalar o N8N dentro da sua estrutura, vai ficar dentro do seu servidor. Você vai controlar tudo, você vai comandar tudo. Ninguém vai mandar em você, você não vai estar fechado a regras, a limites, a planos. É tudo seu, né? E isso vai mudar bastante o cenário das coisas. E esse é o principal ponto que a gente precisa conversar, porque você vai passar a ter mais controle ali dentro, né? Então você vai entender onde que os dados estão trafegando ali, como que o ambiente ele está sendo configurado, quais integrações que vão ser usadas, né? Como que os backups eles estão sendo feitos. E backup é uma coisa muito importante. Se você não faz backup das suas automações e um dia tiver algum problema ali dentro, cara, você vai ter muita dor de cabeça. E isso acontece muito em plataformas fechadas, como o Zapier e Make, porque muitas vezes o backup ali, ele precisa ser um plus, um adicional que você tem que pagar a parte, né, nessas plataformas fechadas, né? E aí você tem outros pontos, né? Como que a aplicação vai crescer, como que você vai escalar ela, quais recursos que o servidor está disponibilizando, né? Então você vai deixar ali de usar apenas uma ferramenta e você vai controlar toda uma base de automação que você mesmo vai criar, que você mesmo vai gerenciar, né? E aí, eu quero te explicar também por que esse movimento do N8N Self-Hosted tá ganhando muita força em 2026, né? Porque hoje em dia a automação ela deixou de ser apenas uma comodidade. A automação hoje virou exigência, principalmente em negócios que estão em escala, startups que estão surgindo, startups que vendem coisas de IA, negócios de IA, startups que querem se destacar no mercado, né? Então, uma automação ela é feita justamente para otimizar processo humano. Por isso que se chama automatizar, ela otimiza processo humano para deixar o fluxo mais rápido e às vezes não deixar o lead ali esperando, sem resposta, enfim. Então esse é o ponto mais importante para a gente trabalhar, né? E aí ela vem ganhando muita força pela questão ali do custo por volume, vem ganhando força ali pelos limites de execução. Pessoal, quando você roda self-hosted, você não tem custo por volume, você não tem limites de execução ali que essas empresas te impõem, você não tem dependência ali de conectores prontos, você cria os seus conectores, a sua automação do zero, né? Você, em ferramentas prontas, né? Você não tem controle dos logs, você não consegue saber o que está acontecendo ali no seu N8N, na sua automação. Dentro do self-hosted você consegue, né? Dentro dessas ferramentas prontas você também tem pouca liberdade de personalização. No N8N self-hosted você tem tudo pronto, né? E claro, tem toda a dependência política, comercial ali da plataforma que você foge ali dentro da automação self-hosted. Essas ferramentas prontas de automação, elas podem ser muito boas para pequenas empresas que estão iniciando no mercado, mas mesmo assim eu ainda recomendo você investir em uma plataforma N8N Self-Hosted, que aí você já começa do jeito certo, sem depender dessas plataformas, né? E aí eu também quero te explicar um pouquinho aqui, né, qual que é a diferença entre plataforma fechada e self-hosted, né? E, claro, para a gente iniciar esse tópico, a gente tem que pensar que nas plataformas fechadas você vai ganhar facilidade, né?
Então você ganha uma facilidade ali porque tá tudo pronto, é só você colocar os pontinhos ali, conectar as coisinhas ali e é isso, né? Então geralmente é tudo pronto, né? É mais rápido para você começar e você não tem tanta responsabilidade técnica porque a empresa vai gerenciar tudo para você, né? Só que existe um preço dentro daquilo ali. Você acaba ficando preso aos limites da plataforma e esse é o ponto mais importante. Eu não gosto de ficar preso a plataformas, porque se um dia eu quiser tirar dali, eu quiser evoluir ainda mais, isso acaba ficando muito ruim. E aí no self-hosted, você ganha muitas coisas, né? Você ganha liberdade, você ganha o controle, só que você também, né, vai assumir mais responsabilidade, né? Então você vai assumir a responsabilidade de gerenciar um servidor, a responsabilidade de comandar toda a sua automação. E isso é o mais importante. E aí eu também quero te explicar o que dá para você integrar ali no N8N Self-Hosted, né? Então eu quero deixar muito concreto para você o que dá para você criar ali, né? O que dá para você integrar, fazer rodar ali dentro. Vamos lá. Primeiramente, CRMs, dá para você integrar sistemas ali dentro, dá para você integrar formulários de site, dá para você integrar o WhatsApp, dá para você integrar o Chatwood, né, que é um painel de gerenciamento muito bom, Evolution API, dá para você integrar bancos de dados prontos, Postgre, MySQL, dá para você integrar ferramentas de IA como Cloud, ChatGPT, que hoje em dia está todo mundo falando, né? Planilhas, Slack, Discord, sistemas internos, né? E APIs próprias, né? Então, imagina ali que a sua empresa, ela tá recebendo ali vários leads pelo site, né? O N8N, ele pode pegar esse lead que tá chegando ali do site, validar os dados dele, enviar para o seu CRM, né? Chamar a IA ali para classificar o interesse e mandar uma mensagem no WhatsApp e avisar o vendedor responsável. Tudo isso em um fluxo automático. Isso fica muito bom para você e para o seu negócio. Só que, pessoal, temos um ponto muito importante nisso tudo sobre o self-hosted. E é um tópico bem interessante para a gente falar. Não é só você instalar ele na sua VPS, no seu servidor, e esquecer que ele está ali, criar suas automações e largar para lá. Porque quando você não contrata uma ferramenta própria de automação, né, você que é dono daquilo ali, você que tem que gerenciar, você que tem que tomar todos os cuidados para que as suas automações não falhem, não pare de funcionar, um fluxo ali, um nó ali, não pare, né, de fazer o papel dele, fazer a função dele. Então tudo isso é importante. Então você vai ter que cuidar das atualizações, você vai ter que cuidar dos backups, segurança, SSL, que é o certificado, que é muito importante para que todos os nós funcionem, né? DNS em relação ao domínio, banco de dados que vai gravar as informações ali. Você vai ter que fazer um monitoramento de uso, de recursos ali da VPS, você vai ter que ver os logs ali para ver se as informações, se está tudo funcionando, o controle de acesso. Então você vai ter que tomar cuidado com tudo isso, né? Então um erro muito comum ali é o pessoal contratar o N8N Self-Hosted, instalar ele ali na VPS, né? Criar as automações importantes e esquecer ela, deixar ela rodando ali, achar que aquilo ali vai funcionar para sempre, né? Não sei se você trabalha com desenvolvimento de sites, eu tenho uma agência que trabalha com isso, mas funciona basicamente da mesma maneira. Não é só você entregar o site para o cliente e largar para lá. O site exige manutenção, exige validação, exige que você revise vários pontos ali e não é só você ignorar a existência ali da automação da ferramenta. Então é um ponto muito importante para a gente discutir, porque se o N8N cai, as vendas vão parar, o seu fluxo vai parar, a captação de lead vai parar, o seu cliente vai ficar muito insatisfeito, então isso é um ponto importante. Até se você oferece o N8N como um serviço para o seu cliente, né, você já pode embutir uma manutenção ali, por exemplo, e é um tópico muito importante para a gente discutir, tá? E aí agora eu quero conversar com você sobre os tipos de instalações do N8N Self-Hosted. Então eu quero falar sobre uma instalação simples e uma instalação profissional, tá legal?
Vamos falar então sobre a instalação simples, né? A instalação simples dele vai servir ali para testes, para fluxos pequenos, né? Então ele geralmente, essa instalação simples geralmente tem uma VPS mais básica, ela tem um container do N8N, ela tem pouco ou às vezes nenhum backup ali. Backup, cara, você não pode negligenciar. Mesmo que você esteja começando, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Às vezes tem pouco monitoramento, banco de dados mais simples, né? Relação de tabelas ali, e às vezes tem tudo rodando de uma forma mais improvisada. É bom para começar, mas eu ainda não recomendo. Eu já recomendo você ir pela instalação mais profissional, né? Que serve para uma operação real, uma operação em escala. Que aí você vai instalar o Docker ali dentro, né? O Docker Composer dentro da sua VPS. Você vai ter um banco de dados PostgreSQL. Você vai ter domínio com SSL ativado para não ter nenhum bloqueio ali, né? Você vai ter backup recorrente, de preferência ali de 12 em 12 horas, que é muito importante. Você vai ter monitoramento ali, painel, log, controle de acesso e o principal, você vai ter o Redis, né? O banco de dados Redis, que ele vai trazer toda a questão de cacheamento, de controle do node quando necessário. Isso vai deixar ainda mais rápido o N8N ali no seu servidor, né? Então a diferença ali, ela não tá só na instalação do N8N, ela tá na modalidade, né? Então no ambiente mais simples, o N8N, ele é basicamente um experimento, né? No ambiente profissional, ele já é próprio para crescimento da operação. E isso é muito importante, tá? E aí, a gente também tem que conversar um pouquinho sobre o papel do PostgreSQL, né, e o Redis dentro do N8N Self-Hosted, né? Então, eu quero te explicar o que é o PostgreSQL primeiro. Eu tô falando muito de PostgreSQL, banco de dados, né? Vamos lá. O PostgreSQL, ele é uma ferramenta de memória do ambiente, né? Então ele vai armazenar ali todos os seus nós, seus workflows, suas credenciais, login e senha. Ele vai armazenar o histórico de alterações, de execuções, vai armazenar os usuários e vai armazenar as configurações, né? Então, às vezes para testes pequenos, as pessoas elas nem utilizam o PostgreSQL, utilizam ali o SQLite, né? Só que para produção, né, para projeto em crescimento, eu recomendo utilizar o PostgreSQL, tá? Ele aguenta mais carga e vai te dar muito menos dor de cabeça, né? E ele é o mais indicado por ser mais robusto ali em questão do crescimento, né? Agora, o que é o Redis? Eu dei uma préviazinha ali, mas eu vou explicar aqui melhor, né? Ele é o organizador da fila, da automação, né? Então, quando começa a chegar muitos eventos, né, muitos disparos ao mesmo tempo, leads, mensagens, webhooks, enfim, o Redis, ele ajuda a organizar essas execuções de fila e especialmente ali no modo Queue Mode, né? Porque aí ele vai fazer toda uma questão de cacheamento, né? Então, esse é o mais importante, tá? Então, algumas pequenas diferenças ali para a gente poder trabalhar. E aí eu quero que você também entenda aqui com esse vídeo quais são os principais erros ao usar o N8N Self-Hosted, né? Que muita gente comete, porque nem tudo é um mar de rosas, né? E aqui a gente precisa falar sobre esse primeiro erro, né? Tô olhando aqui na minha colinha, que é você rodar automação sem backup, que eu tô falando várias vezes para vocês. A automação sem backup é dor de cabeça, você vai ter muito problema, né? Se o banco de dados falhar, se o workflow falhar, cara, você pode perder tudo, pode perder credencial, você pode perder histórico. Então, não erre nesse ponto. Tem uma VPS, um N8N Self-Hosted, que faça backups de 12 em 12 horas pelo menos, tá? Erro número 2, você colocar tudo na mesma VPS sem planejamento, tá? Então imagina que você contratou uma VPS e lá dentro não vai ter só o N8N, você vai colocar o Chatwood, Evolution API, banco, Redis, proxy, às vezes você vai subir um WordPress lá dentro, vários serviços no mesmo lugar. E tudo aquilo ali está compartilhando o mesmo espaço. Isso vai começar a gerar gargalo, vai gerar lentidão e você vai ter dor de cabeça no futuro, né? A não ser que você tenha uma VPS muito boa, mas mesmo assim eu recomendo você separar as coisas, tá?
Erro número 3, né, é você ignorar as atualizações. Então você trabalhar com N8N em versões antigas, o PostgreSQL em versão mais antiga, cara, você vai ter muita dor de cabeça, porque às vezes uma atualização é a correção de algum bug, uma atualização é a correção ali de um malware, é a correção ali de um problema de segurança. Então você tem que observar esse ponto e não ignore isso, tá? E o erro número 4, obviamente, é você não monitorar, você só deixar ali largado, né? Como fala aqui em Minas, deixar o negócio largado ali, né? A automação que quebra ali, né? Cara, a automação ela vai quebrar e você nem vai perceber. Você vai perceber ali na hora que doer no seu bolso, na hora que parar de chegar a lead para você. Então o ideal é todo dia você acompanhar o CPU, a memória, o disco, o tempo, né, de request, o tempo de resposta, de disponibilidade. Então tudo isso é muito importante, né? Porque o pior tipo de automação que você pode ter é a automação que vai parar de funcionar. E não é isso que a gente quer, tá? Então aí, eu quero passar agora para você um checklist. Quero que você anota, para aí, pega um caderninho, anota, para você rodar o N8N Self-Hosted com mais segurança, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir que se você chegou até aqui no vídeo, é porque você está muito interessado, e se você não se inscreveu, você vai se inscrever agora, você vai ativar o sininho das notificações, você vai comentar aqui embaixo o que você está achando, se você já roda o N8N e se preparar para o checklist que eu preparei para você. Primeira coisa do checklist, escolha uma VPS adequada para rodar, para você rodar o N8N para volume de uso, tá? Anota aí. Primeiro ponto aí que a gente já discutiu. Segundo ponto do checklist, usar o Docker ou Docker Compose para rodar aí na sua VPS e rodar um N8N em cima dele. Ele otimiza muito, deixa tudo mais organizado e mais rápido, né? Terceiro tópico ali, usar o PostgreSQL em produção. Então você vai usar o banco de dados PostgreSQL. Faça isso que você não vai ter dor de cabeça. Quarto ponto, você vai configurar backups automáticos, tá? E se você tiver dúvidas, a sua hospedagem VPS ela tem que te ajudar com isso, tá? Quinto ponto, você vai usar domínio com SSL. Então nada de deixar num domínio aleatório. Você vai ali, vai contratar um domíniozinho, vai colocar o SSL, coloca ele ali na Cloudflare, ativa o SSL, que você vai ter muito menos dor de cabeça, tá? Você vai, no sexto tópico, proteger o acesso administrativo, então você não vai usar logins e senhas fáceis, né, como admin, root, enfim. Você vai colocar coisas difíceis, tá? Então, tem vários geradores aí na internet que te ajudam a gerar nome de usuário e senha para poder te facilitar, tá? Sétimo tópico ali, né, pro seu checklist, você vai monitorar os recursos e execuções. Foi o que a gente falou por último. Então, não deixa para lá, fica monitorando, veja o que está acontecendo ali dentro da sua VPS. E oitavo tópico, né, oitavo ponto ali do seu checklist, planeja o Redis, né, utilize o Redis ali dentro se o volume ali começar a crescer e tudo mais. Eu não aconselho você deixar para depois, né, já instala ele já configura ele já, que isso pode te ajudar bastante desde o início, né. E agora, onde que a Stay Cloud entra nessa história? Como que a Stay Cloud consegue te ajudar? Porque eu te falei vários pontos para você otimizar o seu N8N Self-Hosted, mas eu ainda não te falei qual que é o benefício de você rodar em uma VPS boa e qual que é essa VPS, né? E é aqui que a infraestrutura entra, né? Que é o ponto principal. Porque não adianta você ficar criando fluxos incríveis ali, fazer backups e tudo mais, se você está numa infraestrutura frágil, num ambiente frágil, sem backup, né? Sem monitoramento e sem recursos suficientes, né? A Stay Cloud, né, ela posiciona, ela tem uma VPS N8N ali super otimizada, né, ela já te vende a VPS totalmente otimizada, com o N8N instalado no modo Queue Mode, tudo configurado, bonitinho, pronto, só para você contratar, instalar e rodar, tá? E, cara, é sensacional. Eu utilizo aqui nos meus projetos, eu vendo projetos de automação de N8N para os meus clientes e eu só utilizo a hospedagem
da Stay Cloud. Sabe por quê? Porque diferentemente de outras hospedagens do mercado, você acessa o site, vai no menu, tem um nome escrito ali bem didático, VPS N8N Self-Hosted, você vai clicar ali, vai ver os benefícios, que você nem vai precisar ver porque você já viu esse vídeo, né? E você vai rolar até a parte dos planos, vai ver todos os planos e vai contratar o plano. E são planos super em conta, tá? Você tem praticamente ali mais de 3 planos, que você pode escolher o seu melhor plano, você pode começar do mais básico e ir avançando, dependendo da sua necessidade, né? Você ainda consegue um cupomzinho de desconto, que se você chegou até aqui, eu vou te passar. Se você assinar a VPS N8N Self-Hosted da Stay Cloud pelo primeiro link que está aqui na descrição, você vai ganhar um cupom de desconto de 10%, que é o cupom MENZO10, tá? Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela para vocês e na descrição, é MENZO10, MENZZO10, MENZZO10, tá? MENZO10. Você vai colocar isso ali no seu checkout e você vai ganhar 10% de desconto para você contratar a sua VPS N8N Self-Hosted e começar a rodar suas automações hoje, tá? E um ponto importante, nada desse checklist adianta se você não tem uma infraestrutura boa, uma boa VPS, porque você vai ter dor de cabeça, vai ter muito problema e não vai resolver o que você precisa resolver, tá? Então, para a gente concluir aqui, né, no fim, o N8N, ele não é só uma forma diferente de você automatizar, ela é uma mudança ali de mentalidade, o N8N Self-Hosted, né? Porque você para de usar coisas prontas e vai para sua própria infraestrutura, né? Você sai da dependência ali de plataformas dessas empresas e começa a construir a sua própria estrutura, o seu próprio negócio, né? A automação sem infraestrutura, né? Ela é basicamente um improviso, né? E a automação com infraestrutura, ela acaba sendo uma operação muito grande. Então vamos lá, para a gente concluir. Se você quer rodar N8N em uma VPS preparada, com mais controle, né, com você gerenciando tudo ali, liberdade, ter uma base mais segura ali para rodar suas automações, eu preciso que você entenda que a Stay Cloud está aqui para te ajudar. A Stay Cloud, ela vai resolver o seu problema com o primeiro link na descrição, né? E claro, se esse vídeo te ajudou, se ele tirou uma nuvem aí da sua cabeça, se ele deixou mais claro para você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você já usa N8N, fala aqui para mim, né? E me conta, você está começando nas automações também? Você já trabalha com automações? Me fala aqui que eu quero ouvir de você. Um grande abraço para você, comenta muito aqui para eu voltar em um próximo vídeo aqui na Stay Cloud. Um abraço e se você quiser me acompanhar nas redes sociais, a Stay vai deixar o meu Instagram aqui abaixo para vocês também. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.